É o seguinte, escuta isso. Priscila Alcântara, Leonardo Gonçalves e alguns cantores estão bolando uma música para falar que não queria entrar na política, mas a música é política. Deixa eu dar um alerta para a nação para vocês entenderem, tá? Tem uns pastores chamados Ariovaldo Ramos, Ed René Kivitz, esses caras com Leonardo Gonçalves e Priscila e companhia, não do Bom Dia e Companhia, mas a companhia que ela tá lá. Pelo amor de Deus, mano. Essa tropa todinha vai fazer um levante agora, que eu já até recebi a música, ficou patética a música, só para vocês saberem. Eles são de um negócio chamado Teologia da Libertação, ou TMI, que é Teologia da Missão Integral, que acha que Cristo foi comunista. Se Cristo fosse comunista, peraí só um pouquinho. Se Cristo fosse comunista, ele não ia fazer o inferno e o céu. Ele ia fazer só o inferno. Mas o comunista, ele acha que a gente é bobo. Então essas pessoas, Priscila Alcântara, Leonardo Gonçalves, que está peitando o André Valadão, esse povo, Ed René Kivitz, Ariovaldo Ramos, eles fazem parte de uma classe cristã com a mentalidade cauterizada. Eu gostaria que fizesse um corte absolutamente do que eu estou falando e replicasse em toda a comunidade católica, evangélica, espírita e uns cambal, aonde tiver aqui. Por quê? Porque vocês serão enganados dessa reta final por essa conversa fiada desse povo. Pablo, eles são do diabo? Não, eles são cristãos, sim, mas com a mentalidade cauterizada, achando que a teologia da libertação é algo que vai libertar o povo. Mas foi algo enfiado dentro do cristianismo. Eu tive numa reunião com 40 pessoas das maiores lideranças desse país, e a Igreja Católica estava pedindo ajuda porque o comunismo foi infiltrado dentro da CNBB, que é esse Conselho Nacional de Bispos do Brasil da Igreja Católica. E aqui eu estou deixando uma denúncia, um alerta, não sejam enganados. O presidente Bolsonaro foi Aparecido do Norte aqui, foi ovacionado. Aí o bispo de lá, que é da CNBB, que é comunista, desceu a ripa e chamou o Bolsonaro de Satanás. Fez papel de Satanás. Olha para você ver que nível que está a guerra. O do Bolsonaro, que é o único que defende a religião, único que defende a liberdade religiosa. O que acontece? Os caras estão dentro da TMI. Todo mundo fala essa expressão, que eu estou animado de ver todo mundo aprendendo. Todo mundo aí no YouTube escreve, no Instagram escreve TMI, Teologia da Missão Integral. Fala TMI, fala. TMI. Fala Teologia da Libertação, fala. Então essas crianças que não conhecem o marxismo nem os seus derivados foram contaminados. E aqui vai uma denúncia e um alerta para a igreja brasileira. Eles apoiam o PT por orfandade. Eles têm a diferença das falas do Bolsonaro, sim, mas eles ignoram que o Lula é um criminoso de altíssima periculosidade. Deixa eu contar um segredo para vocês. No dia que vocês forem revirar o caso Celso Daniel, vocês vão perceber que tem 9 pessoas mortas no caso inteiro. Alguém pergunta quais são as pessoas? Pergunta? Gente que prendeu, legista, todo mundo em volta. Foi o pior caso de assassinato e arquivamento e queima de arquivo que já existiu na política brasileira. Todo mundo envolvido no caso foi assassinado. E aqui está um homem livre que responde pelo que fala. Vem para cima de mim. Véio. Sabe qual é o problema? O problema é que eu falo e eu estudo. E na hora que vier com o processo, eu vou fazer passar vergonha e eu vou fazer me indenizar. E se você ganhar, porque às vezes você ganha por causa de aparelhamento de Estado, eu vou pagar o dobro desde que devolva o dinheiro para o erário público. Porque vocês são ladrões, homicidas e tudo que vocês são, vocês ficam culpando as pessoas de bem. Então fica aqui um alerta. Cuidado com essas pessoas. Elas vão se manifestar agora nas redes sociais. Por quê? Porque elas são órfãos. Órfãos de quê? De políticos da teologia da libertação. E não tem, sobrou o Lula. Eles vão enterrar a vida deles defendendo um bandido chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E todo mundo do Brasil vai saber, vai criar uma divisão. Vamos todo mundo usar uma tática aqui do Sun Tzu. Fala assim comigo, ó. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ah, eu não concordo com o Bolsonaro. Não interessa. Ele é inimigo do meu inimigo. Então ele é o que seu agora? Seu amigo. Aprende a jogar. Por que Simone Tebet, por que cada um dos presidenciáveis, pelo menos 7 deles ou 8, apoiaram o Lula? Por quê? Porque o inimigo do Lula é o Bolsonaro. Então o inimigo do inimigo ficou amigo. Então eles são amigos de quem agora? Do Lula. Ou o Lula mudou de vida, ou todos entraram para a quadrilha. Formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal.